Oi, crianças, tudo bem? A nossa lição hoje é a número 3 e o título dela é Pescando com Jesus. O nosso versículo está lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 19. Jesus lhe disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. O que Jesus estava querendo dizer sobre pescar gente? Será se tinha um mar cheio de pessoas? E os discípulos iam lançar a rede nessas pessoas? Não era um mar que Jesus estava dizendo. Quando Jesus disse de pescar gente, ele estava falando de trazer para o reino de Deus aquelas pessoas que ainda não conheciam a palavra, aquelas pessoas que estavam no mundo. Então, a rede era a palavra de Deus lançada. E essas pessoas, elas iriam conhecer o reino de Deus, iriam conhecer a palavra de Deus. Mas quando será que Jesus disse isso, né? Vamos saber? Lembra que Jesus fez vários milagres? Jesus já tinha feito do vinho, depois Jesus curou o filho de um oficial, né? E esses milagres ficaram conhecidos, as pessoas saíram falando uma para outra: olha, tem um homem chamado Jesus que ele curou o filho de um oficial. Ah, esse mesmo Jesus, sabe o que ele fez? Ele transformou água em vinho. Então as notícias, elas iam se espalhando. E as pessoas que ouviam, elas pensavam: eu preciso conhecer Jesus, eu preciso que ele me cure, eu preciso que esse Jesus cure o meu primo, cure um parente meu que está doente. Então as pessoas, elas iam atrás de Jesus para buscar um milagre. Só que eram tantas pessoas que, olha só, a multidão. Lembra da multidão? Muitas pessoas iam atrás de Jesus. E um dia Jesus estava passando perto do mar. E as pessoas estavam empurrando tanto Jesus, tanta gente estava chegando para ver Jesus, que Jesus estava quase entrando dentro do mar. Quase que Jesus caía no mar. E Jesus pensou assim, ele olhou e viu um barco. E ele falou assim: já sei, eu quero aquele barco, porque assim eu subo no barco, vou pro mar, as pessoas não vão ficar me apertando e todos vão conseguir me ouvir. Então Jesus, subiu num barco e ficou próximo das pessoas. Olha só, como Jesus foi inteligente, né? Agora todo mundo podia ouvir Jesus sem ficar apertando ele, sem ficar em cima dele, né? Muitas pessoas queriam chegar até Jesus, queriam tocar em Jesus, ficavam apertando, e essa foi a solução que ele encontrou. Assim, muitas pessoas conseguiam ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas saíam dali mais felizes, outras pessoas eram curadas através da palavra de Deus. E assim Jesus conseguiu ensinar e falar com uma multidão. Ele ficou no barco enquanto ensinava as pessoas lá na Galileia. E depois disso, outra coisa aconteceu. Jesus saiu do barco. E quando ele saiu do barco, olha só o que ele encontrou. Jesus encontrou dois homens. Sabe o nome deles? Um era Simão Pedro e o outro era André. Eles eram irmãos. E eles estavam ali, perto do mar onde Jesus estava. Jesus desceu do barco e foi até eles. E falou: por que vocês estão tristes? O que aconteceu? Jesus estava preocupado com esses irmãos. E ele falou: mas por que vocês estão assim? E eles falaram: Jesus, olha aqui, Jesus, a nossa rede, a gente não pescou nenhum peixe, a gente ficou de dia, a gente ficou de noite pescando, mas a gente não conseguiu pegar nada, esse mar não tem nenhum peixe, a gente está muito cansado, a gente já está triste, a gente está indo embora, porque a gente ficou aqui a noite inteira e nada de pescar, nenhum peixe a gente pescou. Jesus, ele falou assim para eles: vocês voltem para o mar então, voltem para o mar e joguem a rede de novo, que agora vocês vão conseguir. Será se eles iam voltar? Os dois? Eles já estavam cansados, com fome, queriam ir embora para casa, mas será se eles iam fazer o que Jesus disse? Eles fizeram. Eles voltaram lá para o mar, foram lá para o mar, pensando, né? Nossa, mas estou tão cansado, eu quero ir embora já deu, sabe? A gente ficou a noite toda aqui, a noite toda, mas já que esse homem tão poderoso está falando, vamos obedecer. E eles obedeceram o que Jesus disse e mesmo cansados, voltaram para o mar. E o que aconteceu? Que a gente já sabe. Olha o tanto de peixe.
veio um monte de peixe na rede deles. Um monte. Era tanto peixe que a rede rasgou. Eles tiveram que chamar mais ajudantes, mais pescadores para ajudar eles a tirar essa rede do mar, que tinha muito peixe. Sendo que na noite passada eles conseguiram pescar alguma coisa? Nada, eles não pescaram nenhum peixinho na noite passada. E depois que Jesus mandou eles voltarem para o mar, olha o tanto de peixe que eles pegaram, um monte, né? Glória a Deus! Agora eles estavam cheios de peixe. E o que aconteceu? Depois que eles desceram do barco, muito felizes, agradeceram a Deus, ficaram muito felizes pelo que tinha acontecido. Pedro Simão, ele chegou até Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus e falou assim, ó, Jesus, eu não mereço uma bênção tão grande dessa, uma coisa tão grande que o Senhor realizou, eu não mereço isso. Ele reconheceu o que Jesus tinha feito, né? E aí Jesus falou assim, Pedro, vocês vão largar tudo e venham comigo, venham ser meus seguidores, venham andar junto comigo que eu ensinarei vocês a pescar. Gente, foi para eles que Jesus disse isso, para esses pescadores. Olha só, às vezes a gente também tá igual a eles, não tá? Né, crianças? Às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente não quer mais, sabe? A gente já pediu tanto uma coisa para Deus, a gente já fez tanto aquilo, a gente tá cansado às vezes. Mas se a gente obedecer a voz de Deus, às vezes Deus manda fazer alguma coisa que a gente não quer fazer. Às vezes a gente não quer fazer aquilo que Deus falou pra gente fazer. Mas a gente precisa abandonar Jesus e ir embora? Não obedecer a voz dele? Não, né? A gente precisa obedecer aquilo que Jesus disse. E depois que a gente obedece, as bênçãos de Deus vêm, o milagre acontece. Foi o que aconteceu com eles, ó. Eles não queriam voltar para o mar, eles já estavam cansados de ir para o mar e não conseguir pegar nada. Mas eles acreditaram no que Deus disse. Assim tem que ser com a gente também. A gente precisa acreditar, crianças, no que o Papai do Céu fala pra gente. Pode ser que demore muito para acontecer aquilo que ele falou, mas a gente precisa acreditar lá no nosso coração que Deus pode fazer. Ele não é poderoso? Ele não pode fazer tanta coisa? Então a gente precisa ter paciência, a gente precisa crer em Deus, né? E foi isso que eles fizeram. E depois que Pedro Simão se ajoelhou aos pés de Jesus e ele chamou para pescar gente, será que ele foi? Ele foi. Jesus falou assim, ó, larga tudo que você tem, você agora não vai ser mais pescador de peixes. Larga tudo, deixa a sua casa, deixa tudo que você tem aqui e vem comigo. E eles foram. Eles se tornaram um dos discípulos de Jesus, um dos amigos de Jesus, né? E eles foram com Jesus. E quanto mais eles se aproximavam de Deus, quanto mais tempo eles passavam com Deus, mais bênçãos eles viam, mais milagres eles viam acontecer, né? Olha só, tudo isso porque eles obedeceram à voz de Deus. Eles acreditaram em Deus, eles tinham fé, né, do que aquele homem tão poderoso podia fazer. E eles viram o milagre de Jesus, eles deixaram tudo para trás para obedecer a Deus. Será que a gente também faz isso? Deixa tudo? A gente consegue deixar tudo que a gente tem, tudo que a gente gosta de fazer, deixar a televisão, deixar o videogame, deixar os nossos brinquedos para obedecer a voz de Deus, para fazer aquilo que o Papai do Céu pediu pra gente? Para ler um pouquinho da Bíblia, né? Algumas crianças já sabem ler, outras o papai pode ler. E a gente deixa os nossos brinquedos, deixa as nossas coisas para ler um pouco da palavra de Deus. É muito bom, muito importante a gente fazer isso, né? Pra gente conhecer mais de Jesus, para Deus falar com a gente através da Bíblia, através de alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, igual essa historinha. A gente aprendeu muita coisa hoje, não aprendeu? E eu tenho algumas perguntas para vocês. Vamos ver quem vai saber responder dessa vez? Parabéns para Mariana, para Rebeca, para o Vitor, que acertou, para as outras crianças que colocaram aí que acertou. Quero ver quem vai acertar hoje. A primeira pergunta é: por que Jesus pregou de um barco? Por que Jesus teve que subir nesse barco? Quem lembra? Isso mesmo, Jesus teve que subir no barco porque as pessoas estavam empurrando ele para o mar. Lembra da multidão? Ó, era tanta gente que estava empurrando Jesus, ele precisou subir no barco. Parabéns para quem acertou. A segunda pergunta: quantos peixes Pedro e o seu irmão tinham pescado na noite anterior?
Quantos peixes eles tinham pescado? Quem lembra? Nenhum peixe. Vocês responderam certo? Eles não pescaram nada, eles ficaram a noite toda lá e não pescaram nenhum peixe. Próxima pergunta. Quantos peixes Jesus os ajudou a pescar? Quantos peixes? Muitos peixes, né? Foram muitos, tantos peixes que a rede rasgou. Eles precisavam de ajuda para tirar aqueles peixes do barco. Eram muitos peixes. Por que eles conseguiram pegar mais peixes dessa vez? Isso é difícil, hein? Por que eles conseguiram pegar mais peixes? Porque Jesus tinha mandado eles irem, né, para lá. Foi um milagre que Jesus fez. E eles tiveram fé, eles obedeceram. Foi porque eles obedeceram à voz de Deus. Se eles tivessem desobedecido a Deus, eles iam pegar esses peixes? Não. Eles tinham ido embora para casa porque estavam cansados, né? Não teriam pescado esse tanto de peixe. Então foi por causa da obediência a Deus. O que Jesus quis dizer quando afirmou que essas pessoas pescariam pessoas para Deus? O que Jesus quis dizer quando chamou eles para ser pescadores de gente? Quem sabe essa? Jesus quis dizer que eles pegariam pessoas no mundo e trariam para o reino de Deus através da palavra que eles iriam lançar para essas pessoas, né? Que legal, glória a Deus, né? Mais um milagre que Jesus fez. Amém, crianças? Um beijo para vocês e até domingo que vem. Beijo.